Olá pessoal! Hoje eu venho mostrar pra vocês como fazer esta gracinha de vestido. Ele tem esse trabalhado aqui no decote, em gotas. Tem essa manguinha também levemente princesa, com esse abotoamento. E esse vestido é bem fácil, eu vou mostrar agora o passo a passo pra vocês. Bom, gente, para essa peça eu vou utilizar este tecido. No caso, ele foi me vendido como um jeans fino, porém, chegando em casa, eu vi que ele parece mais um linho misto. Então, é ele que eu vou utilizar, ele é um tecido seco, tá? Aqui eu estou utilizando uma blusinha de malha, tá? Ela estica, como vocês podem observar. Então, por isso, eu vou acrescentar ali do lado uns 2 dedinhos de folga. Então, como vamos trabalhar aqui sem o molde, eu medi no meu corpo a altura que eu tenho aqui do meu ombro até o meu umbigo e vou colocar esta medida aqui no meu caso de 43, vou marcar aqui na minha blusa. E agora dela para baixo eu vou colocar uma saia minha, também para servir de molde, porém também é uma saia justa, que inclusive essa saia eu já ensinei aqui no canal, tá? Quem quiser aprender ela, tem aqui eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo o link dela. Então eu vou dobrar, colocar também ali certinho na dobra do tecido. E agora eu vou utilizar ela como a base do meu quadril, da minha cintura ali. E como vocês podem observar, eu coloco a cintura da saia com a cintura da blusa bem certinho. E agora eu medi também em mim e eu vou deixar aqui um comprimento de 40 centímetros nessa saia. Então, eu dobro ela ali, chegando nesses 40. E agora, eu vou fazer a marcação ali com o auxílio de um giz, deixando ali embaixo uns 2 dedinhos também para a margem da barra. Porém, ali eu não termino reto, porque senão depois na montagem fica um bico. Eu subo aproximadamente 1,5 cm ali no final. E agora eu venho fazendo também toda essa marcação de uns 2 dedinhos ali em volta, pra ter essa folga de vestibilidade, já que meu tecido é seco, é um tecido que não estica. Ali na minha cava, o mesmo processo, eu venho subindo, deixando 1 cm de margem. E ali em cima no meu ombro, o processo que eu sempre fiz, que é deixar o ombro da frente sem margem para acrescentar lá nas costas. Eu costumo sempre fazer assim para que o ombro traseiro fique mais alto em relação ao da frente, que normalmente as peças de roupa são assim mesmo, tá? Fica mais confortável, mais bem vestida ali no corpo. E ali o decote fica a gosto, eu deixei com uma profundidade de 14 centímetros, tá? Cada um coloca como quiser, mas como ainda temos que colocar as gotas ali abaixo, eu não quis deixar também muito profundo para não ficar muito decotado. E agora venho cortando a frente pra gente tirar as costas através desse mesmo corte. Frente cortada, agora eu pego o meu tecido, dobro ele novamente ao meio e vou posicionar ali a minha frente, mas deixando um afastamento de aproximadamente 1,5 cm ali da dobra, tá? Que ali nós vamos abrir para poder fazer um detalhe nas costas. Então ali eu não coloco dobra com dobra, tá? Eu deixo esse distanciamento ali de mais ou menos 1,5 cm. E agora venho cortando essa parte de baixo e da lateral da mesma forma. Ali no caso eu acabei acrescentando um tiquinho a mais, somente porque eu fiquei preocupada em ficar apertado, tá? Porque, como eu falei pra vocês, a minha blusinha de malha, ela estica, então eu fiquei um pouquinho preocupada, então eu acabei acrescentando um pouquinho ali nas costas, mas não precisa, tá? Você pode cortar na mesma largura da frente. Já ali na cava eu deixo ela um pouquinho menos profunda, tá? Eu corto um pouquinho mais pra fora, no caso. Ali no ombro eu acrescento em média uns 3, de 2 a 3 centímetros ali, que seria aquele 1 centímetro de margem da frente, que nós não colocamos, e de 1 a 2 centímetros aqui da margem das costas mesmo, pra ficar um pouco mais alta. O decote também é um decote bem menos profundo, ali de uns 2, 3 dedinhos no máximo. E agora eu venho fazendo todo esse corte. Agora para as mangas o mesmo processo, peguei ali o meu tecido dobrado ao meio, vou posicionar lá em cima essa parte da minha manga, essa parte de cima também, colocando ali dobra com dobra, deixando ali em cima o espaço da margem de costura. E agora, para ficar aquela prega no centro da manga, eu vou acrescentar ali do lado mais uns 4 dedinhos ali, tá? Então, vou fazer ali um desenho mais assim, a olho mesmo, porque nesse caso não tem a necessidade de ter aquela cava perfeita, tá? Porque, como eu falei, ela vai ficar maior mesmo. Então, eu venho fazendo como vocês estão vendo aí, deixando sempre a margem de costura, tá?
Ali o comprimento, no caso, você vai colocar a gosto também. Eu fiz uma manguinha mais curtinha, como vocês puderam ver no início do vídeo. Então, ali eu deixei com 17 centímetros, sendo 15 da manga e mais 2 centímetros de margem de costura. Lembrando que ali embaixo eu ainda vou colocar uma palhinha de mais ou menos uns 2,5 centímetros, tá? Por isso que eu deixei minha manga ali considerando 15 centímetros. Então, agora eu venho cortando. Ali a parte de baixo eu também deixo ela bem larguinha, porque depois a gente vai franzir, tá? Então, a intenção é justamente que ela fique larga mesmo. E agora, a partir dela, eu tiro outra manga igualzinha. E agora, para o acabamento ali de baixo, para aquela tirinha, você vai precisar medir o seu braço, ver quanto que você tem, a largura do braço, e acrescentar mais 5 centímetros. Seria 1 centímetro de folga, 2 centímetros de margem de costura e mais 2 centímetros para o transpasse do botão. E a largura fica a gosto de vocês, tá? Eu cortei aqui com 7 centímetros de largura. E ali no centro da manga eu fiz esse detalhezinho, essa abertura, pra gente poder fazer o abotoamento ali abaixo. Agora, partindo para o detalhe das gotas, você pode fazer apenas uma gota, tá? Ou 3, como eu fiz aqui. Como ali em cima eu já tenho 14 centímetros de decote, o decote comum, como eu falei pra vocês, então agora eu vou acrescentar apenas mais 10 centímetros para gotas, senão vai ficar um decote muito profundo e eu não quero. Então, aqui eu considerei 10 centímetros de altura da gota e vou considerar aqui uns 4 ou 5 centímetros de largura. Então, como o meu tecido está dobrado ao meio, eu coloco apenas metade dessa medida. Não preciso considerar margem de costura, porque o acabamento será em viés, então isso não vai modificar em nada, tá? Não vai atrapalhar em nada. Então, aqui eu fiz a minha gotinha, vou cortar pra vocês verem como que ela vai ficar. Agora, uma coisa que vocês precisam se atentar. Aqui, vocês precisam deixar pelo menos 2 centímetros de distanciamento de uma para a outra, pra gente conseguir fazer o acabamento em viés, senão depois não sobra espaço pra isso e não vai dar certo, tá? Aqui o comprimento eu estou deixando ela um pouquinho menor do que a do centro, deixei apenas com 8 centímetros de profundidade, mas é tudo questão de gosto. E agora, para dar o acabamento, nós vamos cortar esse tecido aqui na diagonal, tá? Tirando assim no sentido de viés, para que ele tenha uma leve elasticidade, que isso ajuda muito na hora de fazer o acabamento ficar mais bem assentadinho, tá? Então, como vocês podem ver, ó, ele estica cortando assim na diagonal. E se for para cortar ele no fio reto, esse tecido ele não tem elasticidade, então acaba atrapalhando. Então, aqui eu vou tirar umas tirinhas com 3 centímetros de largura. Aqui, em relação ao comprimento, vai ser o tamanho, vai depender do tamanho da gota que você está fazendo. Então, estou cortando aqui na diagonal essas tirinhas para dar o acabamento na gota e depois também no decote eu vou fazer o mesmo processo. Aqui eu já fiz as 2 gotinhas da ponta e como vocês podem observar, o espaço ali é bem limitado, tá? Então, não deixem menor do que 2 centímetros, senão não vai dar certo. E agora eu vou fazer com vocês a gota do meio. Então, eu pego aqui a minha tirinha com o direito dela, pelo avesso do meu vestido, e posiciono ali certinho, de uma ponta até a outra eu venho costurando, dando aquela leve esticada que o tecido permite. Depois de costurado, eu dou uns piques ali no meio, se tratando de uma costura curva, isso ajuda bastante para que fique com acabamento melhor depois, tá? Então, eu venho dando uns piques ali. E agora, pelo lado direito da peça, então eu deixo sempre o lado direito para fazer a segunda costura, porque assim a gente consegue fazer ela mais bem feitinha, que é onde vai ficar aparecendo pelo lado de fora da peça. Então, eu faço 2 dobrinhas. E vou dar uma costura bem rente ali embaixo, seguindo aquela costura de baixo.
E assim fica a gota depois de pronta, fica com um acabamento bem bacana, fica bem feitinho. E agora, para facilitar a gente fazer o acabamento do decote, eu já vou vir unindo as pontas dessas gotas. Vou fazer isso à máquina mesmo, você pode dar uns pontinhos à mão, caso prefira. E agora, gente, exatamente o mesmo processo que eu fiz nessas gotas, eu vou fazer nesse detalhe aqui da manga, nessa abertura, tá? Então, eu vou pegar novamente ali a minha tirinha cortada no viés, coloco ali o direito dela com o avesso da manga e venho fazendo agora o mesmo processo. E assim ficam as aberturas, depois de passado ficam mais certinhas, tá? E agora vamos partir para as costas. Então, eu vou abrir aqui as minhas duas peças das costas e vou passar uma costura de acabamento ali dos dois lados. No caso aqui na overlock, mas você pode fazer no zigue-zague também, o importante é dar esse acabamento. Vou colocar aqui direito com direito das duas peças e, no caso, eu vou encontrar aqui a altura que eu quero a minha abertura. No meu caso, eu vou deixar aqui uns 2 dedinhos abaixo da minha cava, vou marcar aqui com um alfinete, e agora eu sei que eu vou costurar desse alfinete até lá embaixo na minha barra, com uma costura de mais ou menos 1 centímetro de distância. Depois de costurado, a parte de cima fica aberta, como vocês estão vendo, e agora para dar o acabamento é bem simples. Aquele 1 centímetro que eu deixei de costura embaixo, eu vou dobrar ali. Vou forçar aqui com a unha mesmo, tá? Que já fica bem marcadinho. O mesmo processo eu faço ali do outro lado. E agora eu vou passar uma costura reta ali, dando esse acabamento. Ficando assim com esse acabamento bem limpinho. E lá em cima, depois de finalizado o vestido, eu vou prender com um botão. Então, vai ficar preso ali em cima por um fechinho e ali embaixo fica essa abertura. Agora, partindo para a montagem, eu coloco direito com direito das duas peças e costuro lá em cima com uma costura reta e a outra de acabamento. E do jeito que está aqui agora, vocês vão colocar no corpo e vão observar que ali no busto, ali no caso na cava, entre a cava e o busto, vai ficar ali uma papinha assim de tecido, por se tratar de uma peça mais justinha com tecido plano, tá? Então, aqui nós vamos fazer uma pence. Você pode marcar essa pence direto no corpo, que fica até mais fácil, tá? Você vai ver onde vai dar esse empapuçado e você pode alfinetar diretamente no corpo. Eu, no caso, como eu medi em mim mais ou menos onde precisa ser essa pence, então agora eu estou fazendo isso. Então, com o alfinete, ó, eu venho dobrando pelo lado avesso, que é onde eu vou passar a costura. Vou deixar ela ali, uma pencinha ali com mais ou menos 1 centímetro, com o tecido dobrado. Então, agora eu venho costurando na máquina reta, e como vocês já devem saber, pence a gente começa costurando ela mais larga e vem afinando até terminar ali em 0. Você tem a opção em deixá-la apenas assim, ou passar um pesponto ali por cima. Eu, no caso, vou passar, porque eu acho que fica mais bem assentadinho no corpo. E assim fica depois de fazer a pence dos dois lados, e ali no ombro também aproveitei e passei um pesponto. Agora vamos para a colocação das mangas. Coloco ali direito com direito e começo alfinetando pelas pontas. E venho alfinetando até chegar ali no centro, ali na direção da minha costura do ombro. E ali vai sobrar tecido, porque na hora do corte, lembram que eu deixei 4 dedinhos a mais? É justamente para ter esta sobra para fazer uma prega ali no centro.
Depois da manga alfinetada, eu passo uma costura reta e a outra de acabamento. E agora vamos fechar as laterais. Então, agora uma coisa que é muito importante é a gente unir certinho ali, ó, essa costura da cava, tá? De um lado e do outro, pra ficar bem alinhadinho. E agora eu vou lá na máquina e passo uma costura fechando ali a lateral. Agora, para dar o acabamento final na manga, que é aquela tirinha de baixo, para deixar desta forma, nós vamos fazer o seguinte. Vou pegar aquela minha tira que eu cortei. Agora, eu vou pegar ali pelaquela minha abertura do meio e vou posicionar o direito dessa minha tira com o avesso da minha manga. O importante aqui, gente, é que de um lado nós vamos deixar ali pra fora passando 1 centímetro. E lá do outro lado, vamos deixar passando 2 centímetros. Você precisa apenas prestar atenção que se você deixar esses 2 centímetros passando na parte das costas, por exemplo, do outro lado, na outra manga, você vai ter que fazer a mesma coisa para não ficar desproporcional. Então, aqui eu alfinetei as duas pontas e agora eu vou pegar uma agulha ali à mão mesmo e vou alinhavar o meio da minha manga para ela ficar ali do tamanho da minha tira, tá bom? Então, eu venho alinhavando e depois eu vou distribuir esse franzido ali por essa tira e venho alfinetando. Depois de passado uma costura reta, eu vou tirar agora esse meu alinhavo, né, pegando ali pelo nozinho, puxo, pra gente poder dar agora o acabamento final nessa parte. E aqui é o seguinte, gente, o acabamento das pontas vai ser feito praticamente como se fosse um cos de calça, tá? Então, eu vou dobrar ele, como vocês estão vendo aí nessa posição, pelo avesso mesmo, eu dobro. E, da mesma forma que de um lado tá ali 1 centímetro pra cima, desse lado também eu viro esse 1 centímetro, unindo certinho ali, seguindo como referência aquela costura de baixo e alfineto. O mesmo processo eu faço do outro lado e depois eu vou na máquina passar uma costura reta ali. Que a partir do momento que a gente desvirar, vai ficar embutida essa costura, fica um acabamento bem limpinho. Então, eu dobro ali, ó, 1 centímetro para cima e venho novamente alfinetando. Então, como vocês vão ver agora, eu vou lá na máquina passar uma costura. E depois de costurar as duas pontas, eu desviro e automaticamente já forma esse acabamento do lado direito da peça. Então, esse 1 centímetro que eu tinha virado para cima, agora ele já vai ficar para o lado de dentro, dando certinho esse acabamento. Agora eu venho passando uma costura ali embaixo para prender essa tira e já aproveito para dar toda essa volta na costura, dando assim um acabamento mais bonito na peça. Nesse lado maior aqui da tira, eu faço uma casinha de botão, porém aqui, gente, cada máquina tem o seu processo, né, para poder fazer esta casinha, então cada um vai fazer de acordo com a sua máquina. Para a barra do vestido, eu dou 2 dobrinhas e passo uma costura bem rente ali embaixo. Você pode alfinetar a barra toda ou apenas nesses 4 pontos, que seria o mais importante mesmo, e o restante você pode vir dobrando direto na máquina.
Agora, para finalizar a costura, só nos falta o acabamento no decote. E aqui o acabamento será o mesmo que eu fiz em viés lá nas gotinhas, tá? Então, eu coloco aqui o direito da minha tira pelo avesso do meu vestido e venho costurando ali, esticando também essa minha tirinha. Tanto no início quanto no final, eu deixo ali saindo para fora 1 cm de margem para dar o acabamento. E assim o vestido já está pronto. Aqui atrás, na minha nuca, eu coloquei aqui um elastiquinho bem fininho e coloquei um botão do outro lado. Ali nas manguinhas também eu coloquei um botãozinho à mão, abri a casinha de botão e assim ficou o vestido. Muito simples, muito fácil, espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo!